Pessoal, então para finalizar nossa terceira aula, que é lançamento oblíquo, o que é lançamento oblíquo, né? É pegar, imagina tu pegando, tacando a pedra na cabeça de alguém. Aquele movimento que a pedra faz assim, ó, e pega em alguém. Isso a gente fazia muito quando era moleque, quando era pequeno, né? Fazia briga na rua e o negócio era jogar pedra na cabeça dos outros. Mas graças a Deus a gente não faz mais isso. Então olha só, vem aqui, imagina então, eu tenho essa situação desse projeto sendo lançado e eu tenho essa horizontal, que é a posição do objeto, né, que ele faz com a horizontal, e aqui eu tenho a posição que ele faz com a vertical. Então imagina, a pedra sai daqui e começa a fazer um lançamento oblíquo, e chega aqui. Para analisar o movimento oblíquo, não adianta. Tu tem que decompor a situação em dois. O que está acontecendo? Imagina que essa pedra, ao mesmo tempo que ela está se deslocando na horizontal, e chega em SA, ela também está indo para cima, e está voltando. Se eu estou andando com o objeto na mão e eu jogo ele para cima, eu vou olhar para ele, ele vai subir e vai voltar para mim. Quem estiver vendo de fora disso daí, vai simplesmente, imagine eu andando aqui e eu lanço a bola. A bola vai para cima e vai para baixo e chega de novo na pessoa. Então, quem olha de fora vai ver o movimento oblíquo. Quem está caminhando só vai ver o objeto subindo e descendo. E se eu ao mesmo tempo olhar só para a pessoa que está andando, eu estou simplesmente vendo a pessoa andando horizontalmente. Então, olhar para o movimento oblíquo é olhar para duas situações diferentes. Em vez de olhar para a parábola que ela vai fazer, olha primeiro para a situação que ela vai simplesmente subir e descer, e depois a gente vai olhar para a situação em que ela vai só se mover horizontalmente. Então a pessoa se move horizontalmente e a bola, o movimento, o projétil, ele vai para cima e vai para baixo. Então, quando tu separa essas duas partes, fica muito fácil de analisar. A grandeza que tem em comum os dois é o tempo. O tempo passa ao mesmo tempo para os dois. Então, enquanto um está se movimentando horizontal, a bola vai, sobe e desce. Então, isso é um movimento oblíquo e a gente tem que separar em dois. Tá certo? Então, aí vem algumas características importantes. No movimento horizontal, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Então, a velocidade da pessoa que está se deslocando na horizontal, ela é constante. Velocidade não muda. A aceleração é igual a zero. Já a bola, o projétil que é lançado pela pessoa que estava andando, por exemplo, né? Ela vai sofrer uma variação de velocidade e ela vai sofrer uma aceleração gravitacional. Então, ela começa com velocidade, ela vai parando, para no ponto mais alto, começa a aumentar a velocidade e chega na mão da pessoa. Então, repara que a gente tem uma composição aí do que a gente viu na aula passada, no movimento vertical, do lançamento vertical, e ao mesmo tempo a gente tem lá a primeira aula, lá atrás, que a gente tratou de movimento retilíneo uniforme. Tudo bem até aí? Então, para a gente olhar para esse lançamento oblíquo, a gente tem que separar esses dois movimentos, para ficar mais fácil de analisar. Então, quando eu analisar na horizontal, eu vou utilizar todas as expressões matemáticas que a gente viu do movimento retilíneo uniforme. E quando a gente for olhar, fazer uma análise matemática do que estiver verticalmente acontecendo, a gente vai tratar de movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, repara que a velocidade inicial do projétil aqui, ó, é uma velocidade vetorial, é uma grandeza vetorial, ela tem essa inclinação que ela faz com a horizontal de θ, e ela vai ter um módulo, que pode ser qualquer módulo, existe um valor que representa isso. Então, a ideia é eu transformar esse vetor inclinado
em componentes vetoriais, ou seja, eu vou decompor o vetor, e isso foi assunto da última aula que a gente viu, que não tem a ver com esse conjunto de 3 aulas agora, foi a aula de decomposição de vetor. Então eu vou decompor esse vetor V0 em dois, num vetor V0x, que é horizontal, e num vetor V0y. Então agora eu tenho dois movimentos. Quando eu estiver tratando do movimento na horizontal, eu vou olhar para essa velocidade. Essa velocidade aqui ela é constante. Ela é vetorial, mas ela é constante, o módulo dela. Já essa velocidade aqui, ela vai variar. Ela vai começar alta, vai diminuir quando chegar no ponto mais alto e vai começar a crescer até chegar com essa mesma velocidade em SA. Então, a ideia aqui é decompor esse vetor e a gente analisar separadamente essas velocidades em cada um dos contextos. Tá. Como é que eu acho o módulo de V0x? Isso daqui eu faço uma relação trigonométrica, isso eu ensinei já. Aqui eu olho para esse triângulo em que os catetos são formados por essa componente do meu vetor. Então, cosseno do meu ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, pelo meu V0, que é o dado inicial do problema. Como eu quero saber V0x, passo V0 para o outro lado. Então, o módulo de V0x é V0 vezes o cosseno. Repare que quanto menor for esse ângulo aqui, maior é essa componente, maior é o meu V0x. Faço o mesmo aqui agora para V0y, só que agora em vez de cosseno eu uso seno de θ. Seno de θ é cateto oposto, que é o tamanho de V0y sobre V0. Como eu quero descobrir esse valor aqui, que supostamente eu não tenho, eu passo V0 para o outro lado, então eu tenho essa expressão. Repara que quando eu forneço isso daqui como dado, como informação, eu tenho o ângulo e eu vou ter o módulo do meu vetor. Então eu consigo determinar os módulos da componentes. Então essa decomposição de vetor aqui é muito importante que vocês tenham claro na cabeça de vocês. Eu dei uma aula só focada em decomposição de vetor. E isso é importante que vocês saibam bem, tá? Então agora que a gente tem a velocidade 0x, agora que vocês têm a velocidade 0x, vocês conseguem então analisar o problema horizontalmente. Então, fórmula da função horária da posição para movimento retilíneo uniforme é essa. Então, eu quero saber a posição com que eu vou estar indo horizontalmente a partir da minha posição inicial, que eu vou dizer que aqui é 0. A minha velocidade V0x agora é isso daqui, V0 cosseno, que é constante. Então, quer dizer, reorganizando essa expressão matemática, eu tenho que a minha posição é S na horizontal, ou seja, o movimento com que a pessoa vem andando, é esse daqui, V0 cosseno θ vezes o tempo. Como isso daqui é um valor constante, à medida que o tempo passa, mais longe eu vou. Isso é o meu alcance do projétil, mas eu vou voltar a isso daqui depois, porque eu ainda não sei o tempo com que eu vou determinar, por exemplo, no alcance máximo do projétil aqui. O alcance máximo, ou alcance, enfim, o alcance. Então, da análise horizontal, eu vou dar uma paradinha aqui e vou para analisar a parte vertical. Essa parte vertical, eu vou usar a expressão da velocidade em função do tempo. Então, a velocidade do meu projétil ela é igual à minha velocidade V0y, que agora V0y tem esse valor. V0y vezes o seno de θ. A minha aceleração gravitacional aqui é menos g, isso vem lá do lançamento vertical. E o tempo é o que eu quero saber, o tempo pode ser qualquer coisa. Então, a minha expressão da velocidade é essa aqui.
E olha para essa expressão e a gente consegue perceber que esse valor aqui é constante, mas isso daqui varia em função do tempo. Ou seja, o resultado dessa matemática aqui vai ser a minha velocidade. E a gente já sabe que a velocidade vertical ela é variável. Vai depender do tempo. Então, por exemplo, se eu tiver 10 menos 2, 8. 10 menos 3, 7. 10 menos 4, 6. Então, à medida que o tempo vai passando, a minha velocidade vai diminuindo. Até um ponto que a minha velocidade vai ser zero. Minha velocidade vertical é zero. Nesse ponto, a minha velocidade horizontal continua sendo V0 cosseno de θ, que é constante. Por quê? Porque são dois movimentos e eu estou analisando algo que está indo para cima e para baixo e algo que permanece constante indo na horizontal. Tranquilo até aí? Então, olha só. Então, velocidade, já sei como é que é o comportamento dela. É uma subtração dessa parcela aqui que depende do tempo e dessa parcela aqui que é um valor constante. Dado um θ constante e um V0 constante, obviamente. Então vamos analisar agora como é que se comporta no espaço esse projétil. Como é que ele se mexe verticalmente. Então, S é igual a S0 mais V0y vezes t mais 1 meio de AT quadrado. São as duas expressões que a gente tem visto aí direto, né? Então, se eu estou analisando verticalmente agora, eu quero saber quem é a minha posição na vertical. É um H qualquer, genérico. A minha posição inicial, eu vou partir do zero, né? Considero que eu vou partir do zero, vou chegar até o máximo e vou voltar para cá. Minha velocidade 0y é v0 seno de θ, não muda nada. Tempo é o tempo. A aceleração é menos g, porque ela é contrária, né, à minha posição vertical aqui crescente. E o meu tempo ao quadrado. Então quer dizer que essa expressão 3, ela vai descrever a minha altura em função... falta um quadrado aqui. Deixa eu ver se eu já consigo fazer ao vivo. Aqui faltou um quadrado. Boa. Eu consegui fazer ao vivo. Então quer dizer que essa expressão aqui é que descreve o meu comportamento na horizontal. Na vertical, desculpa. Então olha só. Meu tempo de voo não muda, é bem similar, bem parecido com o movimento vertical lá, com o lançamento vertical. Então, o meu tempo de voo é o tempo que ele vai demorar para chegar na altura mais alta e vai voltar até a posição inicial dele. A posição inicial não, né? Com relação à vertical é zero. Então, o tempo de subida mais o tempo de descida é o meu tempo de voo. Como o meu movimento é simétrico, então eu tenho que o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida. Isso é conceitual. Ele é simétrico, então quer dizer que o meu tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Isso é bacana. Então, repara que se eu voltar nessa expressão aqui, que era o que eu tinha agora, para eu determinar meu tempo de subida, eu tenho que considerar a velocidade igual a zero. Por quê? Porque o tempo de subida é o tempo que esse projétil vai chegar até na altura máxima. E quando ele chegar na altura máxima, a velocidade vertical dele, porque eu estou tratando do lançamento vertical, quando ele chegar no ponto mais alto, ele vai parar. E aí eu vou conseguir determinar esse tempo de subida. Então por isso que eu considerei igual a zero. Vou fazer o algebrismo aqui, né? Vou passar esses dois caras para o outro lado, vou sumir com sinal
e vou isolar TS aqui embaixo. Então aqui, ó, eu chego numa expressão de tempo de subida que depende basicamente da minha velocidade inicial, módulo do meu vetor, velocidade inicial, e do seno desse ângulo aqui, ó, da inclinação. E repara, vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Suponhamos que a velocidade inicial seja 10. Se eu jogar 10 assim, ele vai fazer um movimento assim. Se eu jogar um 10 assim, ele vai fazer um movimento assim. Então, quer dizer, nessa primeira situação, ele consegue chegar no ponto mais alto no menor tempo. É o que está indicando aquela expressão. Ao mesmo tempo, se eu aumentar esse ângulo, a inclinação, o meu seno vai ficar maior e ele vai demorar mais tempo a chegar no ponto mais alto. Então, fica meio óbvio quando eu olho para essa expressão matemática e olho para essas duas situações. Com um ângulo baixinho, eu chego no ponto mais alto rapidamente, e se eu inclino mais, eu chego num ponto mais alto, mais demorado, né? Mais eu demoro para isso daí. Então, essa expressão matemática que ela define muito o que acontece com o movimento oblíquo. Tá certo? Então eu vou continuar aqui, vou fazer o seguinte, vou trazer aqui, ó. Agora que eu tenho o tempo de subida, que eu sei que é o mesmo tempo de descida, eu consigo determinar o meu tempo de voo. Então agora olhando para o movimento na horizontal, por isso que eu vou chegar aqui, ó, na expressão do alcance máximo, eu consigo determinar esse alcance máximo, ou seja, aonde que ele vai chegar. Vai ser essa expressão, só que agora o tempo, na verdade, vai ser o meu tempo de voo. O meu tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida, e o tempo de subida está aqui, ó. Então eu só vou substituir isso daqui. Então, imagina as duas situações aqui. A pessoa andando horizontalmente, ela lança alguma coisa para cima. Enquanto ela está se deslocando na horizontal, o objeto foi para cima e voltou. Quanto mais alta ela for para cima, mais ela vai se deslocar horizontalmente. Ou seja, quanto maior for esse tempo, né, de subida e de descida, que é o tempo de voo, mais a pessoa vai conseguir se deslocar horizontalmente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, para eu mostrar isso aqui para vocês, eu tenho que usar essa expressão do alcance do projétil. Então, eu vou substituir isso daqui, 2v0 seno de θ e g, aqui. Então, olha como é que eu vou ficar com a expressão. Meu alcance é a minha velocidade inicial na horizontal, que é constante, vezes o meu tempo de subida. Olha só. Vou arrumar um negócio aqui ao vivo. Esse cara aqui é quadrado. Então esse cara aqui ele é quadrado. Ó, ficou bonito pra caramba, né? Então, olha, só organizei V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado. O G fica aqui embaixo. 2 está aqui. Cosseno de θ, seno de θ. Isso daqui vem de transformações trigonométricas, né? Então, eu consigo substituir isso daqui para seno de 2θ. Então, 2 cosseno de θ, seno de θ, na verdade é seno de 2θ. Então, vai ficar a minha expressão V0 ao quadrado sobre aceleração gravitacional vezes seno de 2θ. Está aqui. Então, essa é a expressão do meu alcance. Então, veja bem, SA. Vou analisar em dois cenários. Um cenário que eu vou variar V0 ao quadrado e vou analisar outro cenário que eu vou mudar θ.
Então, esse cenário aqui eu vou mudar θ. Então, tem um θ aqui, um θ aqui, um θ aqui. Quando o θ é pequenininho, o movimento faz assim. Quando o θ é um pouquinho maior, ele faz um movimento assim. Quando o θ é bem maior, ele vai mais para cima do que para frente. Existe um ângulo aqui, uma relação de ângulo aqui que faz ele chegar no mesmo lugar. Mas a ideia aqui é que eu posso variar vários ângulos e em função do meu ângulo, aqui é 45 graus, 45 graus, e em função do meu ângulo eu consigo ter o alcance que eu quero. O alcance máximo é em θ igual a 45 graus. Por quê? Porque se eu substituir 45 graus aqui dentro, eu tenho seno de 2 vezes 45. 2 vezes 45 dá 90, né? Seno de 90 graus é 1. É o maior valor possível que eu posso ter ali. Então, meu alcance máximo é 45 graus. E eu posso analisar agora, mantendo o mesmo ângulo, mantendo o mesmo θ de lançamento, eu posso alterar os módulos da velocidade. Eu posso fazer com que o objeto saia com uma velocidade maior em cada situação. Então, com o mesmo ângulo, eu posso variar a velocidade dele inicial, então eu vou conseguir ter um alcance maior do meu projétil. Antes eu alcancei aqui, alcancei aqui, alcancei aqui. Então, quanto maior essa minha velocidade, maior é o meu alcance. Isso se eu manter o ângulo constante. Então eu posso variar os dois, mas eu tenho que manter um constante, variar o outro ou vice-versa. Então essa é a pegada aqui, essa é a brincadeira. Isso daqui às vezes o aluno acaba decorando, não vou dizer de onde vem, isso aqui é legal ver essas transformações, mas geralmente o aluno acaba decorando isso daqui. Na verdade, decorar até o cara pode decorar, mas desde que ele entenda o que está representando isso daqui. Que o meu alcance depende tanto da velocidade inicial ao quadrado, quanto do ângulo de inclinação com que ele sai do solo. Sai do solo, sai, sei lá, enfim. Para cada problema vai ter uma situação. Certo? Então essa é a interpretação que a gente faz dessa expressão matemática aqui. Meu alcance máximo depende da velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2θ. Certo? Tranquilo até aí? Dúvidas? Olha só, queria mostrar algumas coisas interessantes aqui para a gente não ficar com dúvida. Quando eu elevo o seno de θ ao quadrado, que é a mesma coisa que eu escrever seno de θ entre parênteses ao quadrado, na verdade eu tenho seno de θ vezes seno de θ. Essa potência aqui indica quantas vezes eu estou automultiplicando a minha base. A minha base aqui é seno de θ, então eu vou automultiplicar essa base 2 vezes. Que é diferente de seno de 2θ. Aqui esse 2 está multiplicando o arco aqui dentro. Isso é completamente diferente do que seno ao quadrado de θ. Então tem que ficar claro isso na cabeça do aluno. Eu, quando era estudante, quando era aluno, eu fazia uma confusão nojenta com isso daqui. Então por isso que eu estou pegando no pé de vocês. Para não cometer esses mesmos erros que eu cometia quando era estudante. Estudante ainda sou, mas quando eu estava nessa minha fase de vestibular. Então, isso daqui é isso, e isso daqui é isso. Bem diferente, né? Isso daqui é a multiplicação de dois números, porque seno de um ângulo é um número, seno de outro ângulo é um número. E aqui, ó, é 2 vezes o ângulo. Por isso que o meu alcance máximo aqui foi 45. Tranquilo até aqui? Para eu determinar a altura máxima, eu vou fazer as mesmas brincadeiras. Isso aqui eu quero que vocês olhem para isso daqui e tentem entender. Isso é tarefa de vocês, não vou explicar. Isso daqui eu vou deixar como tarefa e eu quero que vocês me perguntem no grupo. Ah, por que que deu? Eu vou só interpretar aqui
para ver se faz sentido na cabeça de vocês. De novo, a minha altura máxima depende do ângulo e depende da velocidade inicial de lançamento. Então, para eu atingir o ponto mais alto, ou eu lanço o objeto com uma velocidade alta, ou eu mudo a inclinação. Isso parece meio lógico quando a gente consegue ver a situação, né? Então, essa expressão matemática mostra muito bem isso daí. Então, tentem entender por que eu substituí esses valores aqui, isso é tarefa de vocês. E no grupo vocês me perguntem, por favor. E depois eu vou passar alguns exercícios também ali no WhatsApp, que são exercícios muito bons mesmo, para vocês treinarem essa ideia de lançamento oblíquo. Ele é completo, né? Porque tu tens um movimento retilíneo uniforme na horizontal e ao mesmo tempo tu tens um lançamento vertical para cima e para baixo. Juntando os dois, tu tem um lançamento oblíquo. Então, eu agradeço demais aí a atenção de vocês, espero que vocês tenham assistido até o final. A gente vai fazer de tudo para melhorar os vídeos, para ter uma interação melhor, de repente abrir um canal para dúvidas, de repente até ali por YouTube, sei lá. A gente vai pensando aí nas soluções. Tudo isso é começo, é novo para mim, então espero que vocês possam aprender um pouquinho aí de física. Beleza? Um abraço, tchau e até mais.